Nesta aula, nós vamos conhecer um tipo de gráfico muito comum em concursos públicos e em entrevistas de emprego e que também é muito utilizado no Excel, que é o gráfico de dispersão. Este gráfico é muito utilizado para representar os mais diversos tipos de função. Além disso, nós vamos aprender a formatar esse gráfico, inserir títulos de eixo e também trabalhar com linhas de grade. Os gráficos de dispersão são talvez os gráficos mais utilizados do Excel 2010. Digo isso pois a sua função é muito importante. A função de um gráfico de dispersão é relacionar duas grandezas. Então, se nós pensarmos assim, esse gráfico ele serve para plotar praticamente todos os tipos de função que você possa inserir no Excel. Então, o exemplo que nós vamos utilizar nessa aula é um caso bem simples de função, que é uma função do segundo grau. Nós temos ali os valores x, inserimos uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado, e nós vamos agora inserir o nosso gráfico de dispersão e alterar algumas formatações para que ele fique melhor apresentável. Para inserirmos o gráfico de dispersão, vamos selecionar os nossos dados, vamos vir em Inserir e escolher a opção Dispersão. Aqui em Dispersão, nós temos várias formas de mostrar os nossos pontos. Então, eu posso simplesmente utilizar pontos, pontos e linhas, utilizar aqui um ajuste suave, ou então simplesmente plotar sem ajustes. Isso aqui não muda a função do gráfico, só a forma como ele será apresentado. Eu vou escolher, por exemplo, dispersão com linhas suaves e vou clicar. Aqui está o meu gráfico, tá certo? Só que vocês concordam que ele não está um gráfico muito assim interessante, muito bem aparentável? Então, nós vamos fazer algumas modificações de estilo e também inserir alguns títulos, tanto do gráfico quanto também títulos de eixo, para que uma pessoa que olhe esse gráfico consiga entender facilmente que tipo de informação que está sendo mostrada ali. Para alterar o estilo, basta escolher aqui uma cor que faça com que uma pessoa possa entender melhor ou simplesmente melhore a aparência dele. Aí você escolhe a que você achar melhor. Vou escolher essa vermelhinha aqui mesmo. E agora nós vamos inserir os títulos. Se nós clicarmos aqui em Layout, nós vamos poder fazer várias modificações que melhoram a forma como uma pessoa vai entender esse gráfico. Então, eu posso vir aqui, título do eixo, eixo horizontal principal, título abaixo do eixo, nós vamos escrever aqui, eixo X, tá certo? Depois, nós vamos colocar um título do eixo vertical principal, um título girado, e nós vamos colocar aqui o eixo Y. Então, ó, eixo Y, tá certo? O que mais nós podemos fazer? Nós podemos interagir diretamente com o nosso gráfico. Então, eu clico aqui ó, nessas linhas e pressiono Delete. Olha só como ficou mais limpo, tá vendo? Nós temos como fazer isso de outra forma. Então, eu pressionei o Ctrl Z para voltar às linhas e nós podemos vir aqui, ó, linhas de grade. Horizontal principal, nenhuma, dá na mesma. Tá vendo? Assim como nós podemos inserir linhas de grade. Ó. Horizontal principal, vamos colocar aqui linha de grade principal e vamos colocar as verticais também. Tá vendo? Ó? E aí você cria um gráfico de acordo com as suas necessidades. Nesta aula, aprendemos a inserir um gráfico de dispersão no Excel 2010. Para isso, nós entendemos o funcionamento desse tipo de gráfico e também aprendemos a formatar as suas informações inserindo linhas de grade, títulos e títulos de eixo.